para nós, conta essa história para nós, Fernando. O que é essa síndrome do sapo fervido? Então, isso aí, resumindo tudo, eu vou contar a historinha do sapo, mas é o seguinte, na realidade é o medo que as pessoas têm da mudança, tá certo? É o medo de mudar, é o medo de se mexer, é o medo de acompanhar os avanços que estão acontecendo na vida a cada 3, 4, 5 meses, tá? E essa síndrome é o seguinte, tem uma historinha que é do sapo, porque na realidade, gente, o sapo é um anfíbio, tá? E o anfíbio é um animal de sangue frio. Então o que acontece? Todo animal anfíbio, ele vai o quê? Ele vai regular a temperatura interna do corpo dele, Faria, de acordo com a temperatura do meio ambiente. Tá? Se adequa a isso. Se adequa ao meio ambiente. É diferente de nós mamíferos e também as aves, tá? Que tem um sangue quente, que já tem uma autorregulação interna da temperatura. Então, por exemplo, se a gente chegar num lugar quente, o nosso corpo ele já reage, ó, cuidado. É quente. Já dá um sinal de alerta. Se for para o frio? Se for para o frio também a gente sente aquele sinal de alerta. Agora o réptil, no caso o anfíbio, que é o sapo, o que acontece? Essa historinha é o seguinte, é um sapo que entrou dentro de uma panela com água, e aí a panela estava ligada, começou a esquentar, e o sapo ficou ali. E fica mesmo, viu, Faria? Ele fica mesmo. Por quê? Porque a temperatura interna vai adequando de acordo com a subindo a temperatura. Então ele não percebe que a temperatura está subindo. Ou seja, é uma história baseada em fatos verídicos. Verídicos. Por quê? Aí o que acontece? Quando começa a ferver a água, já causou danos internos nos órgãos internos do sapo, ele morre. Tá? Diferente de um sapo que pula numa água fervendo. Ele pula e sai correndo. E pula de novo. Quer dizer, ele vai sair chamuscado, mas ele sai. Por quê? Porque ele estava com a temperatura diferente. Mas quando ele entra dentro de uma panela e o negócio começa a esquentar, ele não percebe a mudança de temperatura. Porque ele já está Porque ele já está lá dentro. Tá? Aquele então, que chega e já entra, ele pula fora. Já nota a temperatura. Exatamente. Que não é do ambiente. Mas quando ele está ali dentro, qualquer anfíbio que você põe ali dentro de uma água e vai esquentando aos pouquinhos, ele não vai sentir. Aí ele acaba morrendo morrendo assim, fervido. Tá? Então, quer dizer, isso aí mostra o quê? Saindo da da parábola, vamos dizer assim, vamos para a vida nossa aqui. São as pessoas, por exemplo, que levam a vida, você entendeu? O negócio vai esquentando e a pessoa não percebe as mudanças que estão acontecendo no meio ali, ó. Principalmente, por exemplo, funcionários de empresa, o sujeito está lá 10, 15 anos na empresa, tá certo, Faria? E aí, de repente, ele escuta lá, o chefe chama ele e fala, meu amigo, você está sendo dispensado, depois de 20 anos de serviço. Aí fala, o que foi? Por que está me mandando embora? É porque nós mudamos as coisas e você não percebeu que as coisas mudaram. Então, quer dizer, e assim também são as empresas, viu, gente? Que vão vivendo ali naquele meio, não percebe as mudanças do mercado e acaba quebrando. E na vida nossa pessoal a mesma coisa. Você está lá no seu casamento, lá 10, 15 anos, e não muda nada. Você entra naquela zona de conforto, viu, Faria? E as coisas precisam mudar, os filhos estão crescendo e o sujeito fica ali, ó. Aí de repente a mulher chega e fala, ó, meu amigo, eu estou com outro. Vamos divorciar. Aí o sujeito assusta. Bom, síndrome do sapo fervido. Ô, Fernando, eu falei ali no intervalo comercial que nós temos vários tipos de sapos aqui que a gente pode presenciar no dia a dia. De fato, a gente vê, por exemplo, nos lares, por exemplo, as pessoas lá, os casais, os cônjuges, vivendo com outro cônjuge lá vivendo sentimentos tóxicos, viu, Faria? Sofrendo, tudo. Então, quer dizer, essa síndrome do sapo fervido são aquelas pessoas que vão aceitando aquilo toda a vida, que não sabem falar não, são aquelas pessoas que gostam de parecer bonzinhos, são muito generosas e muitas vezes casam aí com um cônjuge que é muito egoísta, tá certo? Então, quer dizer, a pessoa tem que saber que tem um momento que ela tem que dar o quê? Um basta, dar um murro na mesa, tá? Se precisar chutar o balde, chuta o balde. Então, quer dizer, o que não pode é ficar fervendo o negócio ali, porque senão acaba morrendo, a vida vai passando, você entendeu? As oportunidades vão passando,
E a pessoa fica naquele comodismo, naquela zona, entre aspas, de conforto, porque não é zona de conforto nada, tá? Porque é muito chato a pessoa ficar naquela rotina a vida inteira. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que ver que tem um momento que ela tem que dar um basta nas coisas, tem que mudar, tem que fazer um curso, tem que se atualizar, porque senão, gente, o que acontece? Ela vai ter surpresas desagradáveis. E olha que é bom a gente citar, Fernando, que acontece em todas as fases da vida. Todas né? as fases. Não é aquela fase específica, não, em qualquer fase. Isso, né? qualquer fase. Ou seja, temos pessoas ativas, mas temos pessoas estáticas também, né? Exatamente. Porque a gente tem que entender, Faria, que nada nessa vida, no nosso universo, é permanente. Nem no universo. Não tem nada que é permanente. A única certeza que tem é da mudança. A única coisa que é permanente é a mudança propriamente dita. Tudo está mudando. A Terra está mudando, o planeta Terra, o planeta... Você entendeu? O universo está em movimento. Então a gente tem que procurar o quê? A gente tem que procurar sempre seguir o quê? A esses movimentos. Ficar atento. Tá? Atento aqui, atento à mudança no ambiente, atento à mudança no ambiente de trabalho, atento à mudança que tem dentro do lar, da nossa própria família, tá certo? Para a gente evitar o que? Essas decepções que podem acontecer. Porque a gente fala, inclusive, que as mudanças acontecem quando as coisas estão ruins. Mas não é só Exato. com as coisas ruins, até nas coisas boas, né, Fernando? Exato, porque o fato das coisas ficarem boas também é uma mudança. Por exemplo, o Brasil está passando por uma depressão. Tá? A gente fala depressão, uma fase baixa. Mas, naturalmente, isso não vai durar sempre, Faria. Daqui a pouco nós estamos subindo novamente. Até porque já tivemos Entendeu? outras fases até piores aqui no nosso país, que foi se superando e entrou num patamar de aceitação. Isso, então, e as coisas vão melhorar, porque essa crise aí, gente, ela é temporária. É isso que a gente tem que pôr na cabeça, não é ficar assim, vamos aceitar as coisas como elas estão. Não, a gente não pode aceitar. A gente tem que estar sempre atento a uma possível mudança. Tá? E a gente tem que se preparar, tem que estudar, ler. Tudo que você aprende, Faria, está sendo bom para você. Por quê? Porque você está acompanhando, de certa forma, as mudanças que estão ocorrendo. Porque se a gente for ver, Faria, no século passado, no século XX, as coisas para mudar levavam décadas para mudar. Se a gente for ver, por exemplo, no século XIX para trás, Faria, as coisas levaram centenas de anos para mudar alguma coisa. Você vê, o sujeito anda a cavalo há quantos milênios? Tá? Só foi mudar no começo do século XX, que ele inventou o automóvel. E depois do século XX as coisas estão mudando rapidamente. E agora no século XXI, gente, a cada 3 meses as coisas estão mudando. Está mudando tudo. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento. É claro que isso gera uma ansiedade, viu, Faria? A gente não pode deixar falar nisso, mas a gente tem que estar preparado. Claro. Tá? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, gente, não é só gente forte e inteligente que sobrevive, não. Quem sobrevive são aquelas pessoas que são capazes de se adaptar às mudanças que estão vindo. E o que a gente vê muito por aí, até as pessoas mais carentes, mais necessitadas, elas se adequam àquela realidade, porque sabem da dificuldade que ela tem. Aquela pessoa sabe da dificuldade dela e ela tenta superar aquilo, claro, investindo, trabalhando, ou seja, de alguma forma ela consegue superar a dificuldade dela. Exato, então são pessoas que sabem se adaptar. Essas pessoas são os grandes sobreviventes desse nosso século XXI. E quando você fala em mudança, Fernando, eu fico observando até na área tecnológica. Tudo. O que está mudando de um dia para o outro é uma coisa de louco. Muito. Eu me recordo aqui em 1970, 70 e pouco, na década de 70, 80, trabalhava em rádio. Era totalmente diferente os equipamentos de trabalho. Se comparado com o que nós temos hoje, vou falar uma coisa. A gente observa que todo dia existe uma mudança tecnológica. Todo dia, Faria. E vai ser cada vez mais rápido. Procure entender isso, gente. Então nós temos que parar com essa... meu Deus, zona de conforto. Zona de conforto é uma palavra que a gente devia ter abandonado no século XX. Porque hoje, no século XXI, não tem lugar para quem quer esquentar o quê? A bunda num tabuleiro ali. Não tem como. Dentro d'água. Dentro d'água, não tem. Quer dizer, se você falar assim, eu vou ficar na água, lá a água está esquentando, você vai morrer. Você não vai sobreviver. Tá? Então tem que ficar esperto. Tá? Porque a mudança é muito rápida, os filhos,
as crianças estão mudando também, a gente tem que preparar todo mundo. É igual você falou. Então, em determinadas situações, a pessoa tem que chutar o balde mesmo, Tem que chutar. porque se quer mudança, tem Isso. que estar ativo. Exatamente. Né? Não pode Vai. estagnar. E a mesma coisa, você convive com uma pessoa tóxica, tá? Não fica esperando a batata assar, não. Não fica esperando a água ferver, não. Porque ela vai acontecer o problema lá na frente. Se você puder resolver o quanto antes, dá um basta. Ó, não aceita esse comportamento seu. Você vai mudar? Não, não vou mudar. Então, tchau. Estou caminhando, estou seguindo em frente. Muito Você bem. entendeu? Então, bota a roupa para fora, entrega a roupa, doa a roupa, tudo novo. Ou seja, essa mudança é importante realmente na vida de todos nós e principalmente na virada de ano. Ô Faria, essa mudança ela é importante ao longo do ano, tá? Porque essa questão de virar o ano, o pessoal deixa muito para o final do ano para fazer as grandes mudanças. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: cada dia de vida é uma nova oportunidade para se mudar alguma coisa. Pode mudar todo Pode, dia, então. cada dia de vida, tá? Porque é o tal negócio, quando você acorda de manhã cedo, é como se você tivesse uma página em branco que a vida está te dando, para você escrever ali, ó. Então, quer dizer, a mudança tem que ser o quê? Tem que ser uma constante na nossa vida. E a gente tem que sempre lembrar, tudo o que é permanente nesse mundo, tá? É a mudança. O resto não tem nada que é permanente. O que a gente pode combinar então é o seguinte, né? As coisas materiais deixa para mudar no final do ano, início de ano. Isso. Agora as coisas comportamentais, É ideias, qualquer época do atitudes, ano. todo dia. Qualquer hora do ano. Por exemplo, você tem lá um problema lá com um filho seu, esse filho seu está usando droga, tá certo? Então, quer dizer, você vai esperar? Não. Você vai procurar o quê? Uma solução. Tá? Conversar com seu filho, falar, vamos fazer um tratamento e tal. A senhora, por exemplo, que tem um marido que é alcoólatra, em vez de ficar na zona de conforto, agradando, ele é alcoólatra, mas é bonzinho, trabalha direitinho, tá? E só fica chato quando bebe, tá? Não é assim. A senhora, por exemplo, só tem que procurar o quê? Exigir dele uma mudança. Se ele não muda, dá um chute na mesa, tá? Chuta o balde. Porque senão a pessoa vai indo, não muda, acaba tendo uma cirrose hepática e pronto, vai embora. A senhora fica viúva. Então, quer dizer, a gente tem que começar a exigir também das outras pessoas que a gente ama uma certa mudança também, uma certa capacidade de adaptação. Porque muita gente fala essa questão, né? Ninguém muda ninguém. Muda sim, né, Fernando? Acho que Não, dependendo de situações se muda. Qual que é a diferença? A gente não consegue mudar as pessoas, porque a mudança é uma coisa interna. É uma coisa que a gente chama da pessoa. É de dentro para fora. É uma coisa endógena, tá? Vem de dentro para fora. Agora, você pode estimular aquela pessoa a mudança. Ainda mais por exemplo, mudança boa, né? Exato. Por exemplo, você tem um marido, por exemplo, que é usuário de droga, tudo. Chega um momento que você encosta ele na parede e fala, ou você procura uma mudança na sua vida, uma solução na sua vida, ou eu vou procurar uma outra solução para a minha vida, porque eu não vou ficar com você aqui a vida inteira. Quer dizer, o fato de você fazer isso, você vai poder o quê? Provocar um estímulo para que a pessoa possa mudar. É diferente de você querer mudar. Não, você querer mudar é difícil, você não consegue. Correto. Tá? Você vai quebrar a cara. Tá? Mas se você vê a pessoa lá, tá igual um sapo fervendo numa panela. A chapa está esquentando, aquela coisa toda. Você chega na pessoa e fala, o negócio está esquentando, você tem que mudar. Porque senão você vai ser cozido. Pula fora daí. Entendeu? Né? Então, quer dizer, você pode estimular, você pode exigir, tá? Porque na realidade, gente, o amor ele tem que ser exigente. Tá? Você não tem que ficar passando a mão na cabeça, não. Você tem que exigir. Com certeza.